Em 13 de janeiro de 2012, passageiros a bordo do navio de cruzeiro de luxo Costa Concórdia ficaram consternados ao sentirem uma violenta sacudida percorrer a embarcação. Copos caíram, pratos despencaram no chão, garçons tropeçaram. Um instante depois, as luzes se apagaram e em seguida voltaram lentamente. Algo estava errado. Muitos passageiros tinham certeza disso, ainda mais quando sentiram uma leve inclinação no convés sob seus pés. Mas anúncios contínuos pelo alto-falante insistiam que se tratava apenas de uma falha de energia, um incidente menor. Isso viria a se revelar não apenas falso, mas uma mentira deliberada. O Costa Concórdia foi concluído em 2005 em um estaleiro italiano e entrou em operação um ano depois com a Costa Cruises. Naquela época era o maior navio de cruzeiro da Itália. 290 metros ou 951 pés de comprimento, com 17 convéses e capacidade para até 4.880 passageiros e tripulantes. O interior, pelo menos nos 13 convéses abertos ao público, era decadente e luxuoso. Havia 1.500 cabines distribuídas por vários convéses, além de 13 bares diferentes, 6 restaurantes, um teatro que ocupava 3 convéses e um spa que abrangia 2. Havia também um cassino, uma discoteca, diversos salões, um café com internet e um grandioso átrio central que atravessava 9 convéses. Esse navio verdadeiramente impressionante foi lançado com grande cerimônia em 2006, embora, seguindo a tradição, quando uma garrafa de champanhe foi arremessada contra o casco, ela não quebrou. Isso era algo que alguns marinheiros normalmente considerariam um presságio muito ruim. Apesar disso, o navio evitou quaisquer problemas graves durante seus primeiros anos de operação. Sofreu alguns danos após colidir com um cais em 2008, mas foi rapidamente reparado e retomou seu trabalho habitual de transportar passageiros em cruzeiros de luxo pelo Mediterrâneo. Em 13 de janeiro de 2012, o Costa Concórdia estava no segundo dia de um desses cruzeiros. Partira do porto italiano de Civitavecchia, perto de Roma. Cerca de 3.200 passageiros, muitos dos quais tinham embarcado naquele mesmo dia, foram acompanhados por aproximadamente 1.000 tripulantes em um cruzeiro circular de 7 dias. No comando estava o capitão Francesco Schettino, de 52 anos, um homem que ingressara na Costa Cruises em 2002 como oficial de segurança e subira na hierarquia até alcançar o posto de capitão. O dia 13 do capitão Schettino começou pacificamente o suficiente. Ele jantou com sua companheira Dominika Semortan, uma dançarina de 25 anos com quem mantinha um caso extraconjugal. Após o jantar, o casal subiu à ponte de comando, onde Schettino supervisionaria uma saudação náutica. Essas saudações eram comuns na Costa Cruises e normalmente envolviam aproximar o navio da costa para proporcionar um espetáculo dramático, tanto para os passageiros quanto para as pessoas em terra. Naquele dia, porém, ocorreu um mal-entendido entre o capitão Schettino e o timoneiro, um mal-entendido agravado pela barreira linguística entre eles. Isso fez com que o navio fosse conduzido muito mais perto da ilha de Giglio do que deveria. O capitão Schettino, que navegava à vista e talvez também estivesse distraído por uma ligação telefônica naquele momento, não percebeu imediatamente o erro. Quando finalmente percebeu o quão perto da costa rochosa da ilha tinham chegado, ordenou uma guinada de última hora, mas já era tarde demais. O Costa Concórdia colidiu com uma rocha que abriu um rasgo irregular em seu casco, perfurando 5 compartimentos estanques. Às 21h42, os passageiros sentiram uma violenta sacudida e ouviram um ruído estridente. Alguns sobreviventes comparariam isso depois a um terremoto. As pessoas tropeçaram e caíram, cadeiras e mesas tombaram na sala de jantar. Justamente naquele momento, tocava a música My Heart Will Go On, de Celine Dion, mais conhecida por estar na trilha sonora do filme Titanic. Enquanto garçons deixavam cair bandejas e pratos, deslizavam pelo chão. As luzes em todo o navio se apagaram, mergulhando os passageiros na escuridão por quase 1 minuto, até que o sistema de energia de emergência entrou em funcionamento e a iluminação foi restabelecida.
Embora os geradores de emergência pudessem alimentar as luzes e os sistemas essenciais a bordo, os compartimentos de máquinas inundados significavam que o Costa Concórdia já não podia mais ser manobrado. O navio à deriva completou uma guinada de 180 graus e começou a se mover lentamente de volta em direção à costa. Em pouco tempo encalhou em rochas, não muito longe daquelas que haviam rasgado seu casco. Enquanto o navio à deriva, a guarda costeira italiana começou a receber ligações de passageiros em pânico. Uma das primeiras chamadas chegou de forma indireta. Um passageiro ligou para um familiar que ligou para a polícia, que por sua vez ligou para a guarda costeira. A guarda costeira entrou em contato direto com o Costa Concórdia, mas foi informada de que o navio estava apenas sofrendo uma falha de energia, que não havia emergência e que tudo de que precisavam era um único rebocador para levá-los de volta ao porto. Isso era falso. Na ponte de comando, o capitão Schettino sabia que a água estava inundando o navio, mas estava também em negação quanto ao que acontecera e desesperado para não causar pânico. Na esperança de que a situação ainda pudesse ser contornada, tomou a decisão deliberada de adiar o aviso à guarda costeira e atrasar a evacuação do navio. Por causa disso, só às 22 horas e 46 minutos, mais de uma hora após a colisão, é que começou uma resposta efetiva da guarda costeira. Enquanto isso, a bordo do Costa Concórdia, a inclinação do navio tornava-se cada vez mais acentuada. Os passageiros estavam confusos sobre para onde ir. Muitos tinham embarcado naquela mesma manhã e ainda não havia ocorrido o simulado de abandono de navio. Mesmo aqueles que conseguiram encontrar seus postos de reunião foram firmemente e repetidamente orientados a retornar às cabines e guardar os coletes salva-vidas. Disseram-lhes que era apenas uma falha de energia, mas não era apenas uma falha de energia. O navio estava afundando. Finalmente, pouco antes das 23 horas, o Costa Concórdia encalhou. Nesse momento, após longa hesitação, foi dada a ordem de abandonar o navio. Mas essa não era uma tarefa simples. A forte inclinação do navio tornava inutilizáveis todos os botes salva-vidas de um dos lados da embarcação. Cenas de pânico ocorreram enquanto os passageiros disputavam espaço nos poucos botes ainda utilizáveis. Em alguns pontos, foi feito apelo à priorização de mulheres e crianças, um antigo costume marítimo. Contudo, isso só causou mais confusão entre os passageiros, pois resultou na separação de grupos. Em outros lugares, a tripulação carregou botes salva-vidas, mas descobriu que não sabia como baixá-los com segurança, sendo forçada a descarregá-los novamente. Temendo que o navio instável virasse completamente, muitos saltaram na água e nadaram até a costa. A inclinação do navio fez outros caírem, não lhes deixando outra opção senão nadar. Francis Servel, de 71 anos, e sua esposa Nicole, de 61 anos, tinham apenas um colete salva-vidas entre os dois. Francis insistiu que sua esposa o usasse, pois ela não sabia nadar. O casal pulou na água, Nicole chegou às rochas próximas, mas Francis não, e faleceu na água. Havia tão poucos botes salva-vidas que os que estavam em uso faziam vai e vem até a costa e depois retornavam à embarcação para buscar mais sobreviventes. Alguns socorristas usaram esses botes que retornavam para ir até o navio encalhado. Foi assim que o vice-prefeito de Giglio, Mário Pellegrini, embarcou no Costa Concórdia. Ele localizou membros da tripulação que lhe disseram que ninguém estava no comando. Sem outra alternativa, Mário começou a ajudar pessoalmente na evacuação. Às 0h15, o navio se moveu sobre as rochas, inclinando-se drasticamente de lado. Muitas pessoas caíram, convéses tornaram-se escorregadios perigosos, corredores transformaram-se em poços verticais. A água inundava a embarcação, já que metade dela estava submersa, invadindo quartos e corredores. Quando os helicópteros chegaram ao local logo depois, viram centenas de pessoas reunidas na lateral do navio virado, convergindo para uma única escada de corda precária estendida sobre o casco.
Essa era, para muitos dos que permaneciam ilhados a bordo, a única forma segura de descer até os inúmeros barcos que agora os aguardavam para o resgate. Lentamente, com grande dificuldade, os sobreviventes desciam pela escada ou eram içados do casco por helicópteros. Eram levados à terra, onde rapidamente foram acomodados em hotéis e nas casas de moradores locais. Mário Pellegrini, vice-prefeito de Giglio, que havia ido até o naufrágio, ajudou voluntariamente a resgatar várias pessoas presas em um corredor parcialmente inundado que se tornara um poço vertical. Depois, coordenou a multidão ao redor da única escada de corda que descia até a água. Centenas de pessoas usaram essa escada para evacuar, e embora o casco do navio estivesse frio e escorregadio por causa do combustível derramado, ninguém caiu durante toda a operação. Mário Pellegrini e um médico com quem trabalhava estavam entre os últimos a deixar o navio por vontade própria. Foram levados à terra e foram direto a um bar para tomar uma bebida muito necessária. Uma pessoa notavelmente ausente durante todo esse tempo foi o capitão Schettino. Eventualmente, foi encontrado nas rochas da costa de Giglio, observando essa operação de resgate à distância. Explicou que quando o navio virou, fora arremessado sobre o teto de um bote salva-vidas e, por isso, chegara à costa para coordenar o resgate. Dali, o capitão Schettino foi chamado pela guarda costeira e solicitado, depois ordenado, a retornar ao navio. Ele hesitou, alegando que estava escuro demais para ver o que estava acontecendo. Apesar dos fortes apelos de um oficial naval da guarda costeira, o capitão Schettino não retornou ao navio. Acabou pegando um táxi para um hotel próximo, perguntando ao motorista apenas onde poderia comprar meias novas, já que as que usava estavam encharcadas. Mesmo após o resgate imediato ter terminado, as buscas continuaram. Alguns sobreviventes foram encontrados muito depois de a situação parecer sem esperança. Um casal de recém-casados foi encontrado ileso em sua cabine. Tinham dormido durante o desastre e acordaram para descobrir que a porta estava emperrada. Foram resgatados com frio, mas sem ferimentos. O último a ser resgatado foi Manrico Giampedroni, diretor de hotel de 57 anos. Ele permanecera no navio após o naufrágio para ajudar os passageiros. Mas depois caíra por uma porta aberta em um restaurante parcialmente inundado, quebrando a perna no processo. Depois de se arrastar até uma seção de parede acima da água, manteve-se aquecido, bebendo uma garrafa de conhaque e foi eventualmente localizado e resgatado. Um dia inteiro após o naufrágio, ele foi o último a ser encontrado com vida. No total, 32 pessoas morreram. Muitas se afogaram após ficarem presas quando o navio virou. Outras sucumbiram à hipotermia ou morreram após caírem ou pularem na água. Alguns dos mortos tinham ficado presos em elevadores e outros tinham retornado às cabines durante o naufrágio para buscar pertences valiosos ou medicamentos essenciais, ficando então aprisionados ali. No decorrer das buscas, muitos buracos foram cortados na estrutura do naufrágio para permitir que mergulhadores acessassem diferentes áreas do navio virado. O naufrágio ficou tão perto da costa de Giglio que se tornou um espetáculo indesejado para os moradores da ilha. Durante os muitos meses em que ali permaneceu, foi alvo de inúmeros protestos. Obstruía o tráfego marítimo, era um lembrete constante de uma tragédia terrível e atraía saqueadores que iam até o navio para remover quaisquer objetos de valor que pudessem encontrar. Eventualmente, o Costa Concórdia foi endireitado usando tanques de lastro gigantescos e uma estrutura metálica especialmente construída. Foi rebocado, desmontado e desmanchado. Os passageiros sobreviventes receberam da empresa de cruzeiros uma compensação equivalente a cerca de $14.000. Muitos tiveram de entrar com ações civis contra a empresa para receberem valores maiores. Em última instância, decidiu-se que a empresa não tinha responsabilidade criminal pelo ocorrido. Várias pessoas foram acusadas e condenadas por crimes, incluindo negligência. A maior parte da culpa foi atribuída de longe ao capitão Schettino, embora muitos outros membros da tripulação estivessem presentes em várias situações, a decisão final coube a ele.
realizar a saudação náutica, atrasar a evacuação, não informar a guarda costeira, abandonar o navio prematuramente, não retornar quando ordenado. Quando confrontado, foi condenado a 16 anos de prisão e sua carreira como capitão chegou ao fim. Ele pretendia impressionar os moradores da ilha com uma saudação incomumente próxima, mas, em vez disso, deixou para eles um dos maiores naufrágios do mundo.